parece que não há muita dúvida de que aquele é efetivamente um caso de corrupção. Nós temos, obviamente, preciso resguardar a presunção de inocência dos policiais, mas a presunção de inocência é sobre o juízo dos fatos. Mas os fatos que aqui, ali se apresentam, eles me parecem que não guardam, não permitem qualquer tipo de dúvida do que se trata. Se trata de uma sessão de tortura seguida de uma execução. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando, naquele caso, efetivamente, a meu ver, sequer de um uso abusivo da força policial, porque havia uma desproporcionalidade. O que a lei assegura, seja na abordagem policial, seja no que se chama de resistência, nos casos de autos de resistência, como se registrava antigamente, ou da resistência seguida de morte, o que nós temos objetivamente nesses casos? A força do Estado tem o direito de usar a força necessária para preservar a vida. Não é o direito de matar, é o direito de proteger a vida na proporcionalidade, que é diferente do cidadão comum, porque nós não estamos falando de pessoas que jamais foram expostas àquela situação. Seja no caso do Rio de Janeiro, seja no caso de Sergipe, nós estamos falando de profissionais que se prepararam para lidar com situações de altíssima gravidade, de altíssimo risco. Essas pessoas são formadas para conseguir manejar a força de maneira proporcional. Portanto, não me parece que foi um desacerto, um desequilíbrio, uma perda de controle, mas objetivamente uma decisão. E uma decisão sobre a qual me parece que há, nos dois casos, uma necessidade de processo judicial, obviamente, com ampla defesa, com contraditório, com as garantias, mas não vejo, no caso de Sergipe, que é o que você está me perguntando inicialmente, Fabiola, qualquer outra interpretação que não a de que se trata ali de um homicídio e de um homicídio bastante cruel, precedido de uma sessão de tortura que certamente levará não só os policiais aos bancos dos réus, mas também o Estado brasileiro, que certamente será interpelado internacionalmente pela reiteração de casos desse tipo e pela incapacidade do Estado brasileiro de oferecer respostas céleres diante dos inúmeros casos que se repetem na sociedade brasileira, a despeito de todo o esforço internacional e nacional de apontar e denunciar a gravidade do caso. Professor, boa tarde, Sakamoto aqui. Duas coisas. Primeiro, eu queria que o senhor falasse a respeito o sentimento de impunidade por parte de forças de segurança ajuda na sua avaliação a fomentar esse tipo de ação, né? Ou seja, a sensação de que nada vai acontecer com eles, de que tudo pode. Qual que é o impacto disso? E, novamente, temos visto nas últimas horas os movimentos negros protestarem, né? Porque mais um homem negro acaba sendo morto de forma torpe e vil através de uma ação totalmente desastrada, né? Eu queria que o senhor fizesse essa avaliação do fato da vítima ser negra. Essas duas perguntas. Bem, me parece que, sem sombra de dúvidas, a postura das autoridades, sejam do judiciário, seja do executivo, de condescendência com esse tipo de operação, de evento, é sim um estimulador da continuidade da violência policial. No caso do Rio de Janeiro, vale a gente dizer que esse caso ele é também uma afronta, um deboche, uma provocação ao Supremo Tribunal Federal, que de diferentes formas, de maneira bastante consistente, se manifestou sobre a urgência de o Estado do Rio de Janeiro produzir um plano de redução da letalidade. Mas, reiteradamente, a Polícia do Rio de Janeiro escolhe debochar, escarnecer do Supremo Tribunal Federal, demonstrando com o apoio do governador do Estado, com o apoio do presidente da República, que efetivamente a decisão do Supremo Tribunal Federal é tratada pelo presidente e pelo governador, e autorizando e estimulando as polícias a assim agirem, como um pedaço de papel que se rasga diante de qualquer autoridade. Então, eu acho que esse recado para a sociedade é um recado bastante perigoso à democracia, bastante perigoso à vida democrática. Porque, veja, mesmo que no caso do Rio de Janeiro não tivesse havido aquele número de mortes, aquela operação é de baixa justificativa técnica e, portanto, de baixa densidade constitucional. Não há proporcionalidade em submeter a comunidade a horas de tiro, a horas de uma presença
de helicópteros, que me parece que foi utilizado pelo menos um helicóptero dando voo rasante, que existe recomendação internacional para não usar, de interromper o funcionamento de escolas, de impedir as pessoas de saírem das suas casas e de irem trabalhar, de pôr pessoas na mira de tiro. É inconstitucional a operação em si, porque, além da decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é desproporcional, porque ela gera um risco absolutamente superior à possibilidade de lograr êxito. É efetivamente tirar essas pessoas, e isso as pessoas querem, precisam, desejam e merecem, do jugo, do tráfico, da milícia, das facções, dos grupos de extermínio. Mas não há grupo de extermínio sem a presença e a participação do Estado. Não há facção sem a presença e a participação do Estado. Essa ideia de crime organizado versus Estado, ela serve para representar, talvez, uma imagem para as pessoas entenderem, mas ela não corresponde objetivamente a como essa dinâmica se dá, porque objetivamente não há crime organizado sem uma forte participação do Estado, mediante a corrupção e mediante o alistamento de pessoas para as prisões que serão rapidamente recrutadas para as facções. Então, me parece que existe uma ilegalidade em si naquela operação, que é a desproporcionalidade no uso da força. E isso me parece, e a forma que os governos lidam com isso, tem tudo a ver com a forma que a sociedade brasileira tem escolhido gerir a questão do racismo. Matar pessoas negras e produzir indiferença social a isso, não é apenas uma forma de eliminar indesejáveis, é uma forma de ganhar eleições. É uma forma de, que, como já se provou, que produz uma aceitação social e que produz vitórias eleitorais e produz lucro, produz dinheiro, porque é disso que nós estamos falando.